Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco nesse momento e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam estar aqui conosco e nos auxiliar na proteção do ambiente, no melhor direcionamento das ideias que aqui serão explanadas, que estejam elas dentro da proposta da doutrina espírita do Evangelho do Cristo, que é consolo e instrução, de acordo com as leis de Deus. Nós queremos agradecer ao Pai, a Deus, por mais essa oportunidade que nos dá, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje para a nossa palestra será Treino para a Morte. Temos que efetuar uma espécie de treino para o fenômeno denominado por nós de morte, ou para o Espiritismo, o desencarne. Nós vamos ver que sim, é necessário, durante a nossa existência no corpo físico, que ela é passageira, ela é breve, por mais que ela dure hoje com as atuais possibilidades de manutenção do corpo físico, da saúde, em termos sanitários, que a humanidade já desenvolveu, que permitam com que um encarnado viva até 110, 120 anos, em alguns casos, ainda assim chegará um momento em que nós deveremos retornar à nossa verdadeira vida, à nossa verdadeira pátria, que é o estado em espírito, né? Ou seja, o plano espiritual. Agora, o que vai definir a minha condição nesse plano espiritual? Então, nós veremos que é necessário realizar uma preparação para esse momento. Então, bem viver na carne, procurar melhorar-se enquanto estiver encarnado, que isso facilitará não somente o processo que se dá do desligamento do espírito do seu corpo físico, mas também a sua futura condição no plano dos espíritos, ou seja, em que situação estará, convivendo com quais tipos de espíritos. Há uma sintonia existente no universo, até mesmo uma lei de sintonia, em que nós estaremos então convivendo com espíritos que estão afinizados conosco e nós a eles consequentemente. Então, que tipo de companhia eu vou querer ter quando estiver no plano espiritual, na verdadeira vida? Então, dependendo de quais companhias eu quero estar, eu devo então desde já, enquanto no plano material, num corpo físico, me preparar para essas futuras companhias. Então, o tema de hoje ele está em um livro chamado Cartas e Crônicas, que teve então a psicografia de nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, logo acima, pelo espírito de Irmão X. Irmão X, ele adotou esse pseudônimo, mas o seu nome, quando ele era um encarnado, estava encarnado, foi Humberto de Campos. E aqui, só fazendo um parênteses na palestra de hoje, mas que é relevante, Humberto de Campos já havia, em espírito, encaminhado uma obra através de Chico Xavier, denominada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Mas que, após lançada esse livro, ocorreu algo assim inusitado, né? Que foi o caso da antiga esposa de Humberto de Campos, que ainda se encontrava encarnada, e que, ao saber que o falecido marido, havia encaminhado uma obra, digamos assim, pleiteou os direitos autorais do contexto do livro, inclusive em juízo, colocando até mesmo em xeque ali Chico Xavier, porquanto esse nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier sempre doava os direitos autorais das obras que ele recebia pela via mediúnica, em cartório, inclusive, a instituições de caridade. Claro que os espíritos também assim denominavam, né? Instruíam-no a quais entidades, certamente que havia ali uma comunicação entre ele e os espíritos. E aí ocorreu esse fato, né? Na época, a Federação Espírita Brasileira efetuou a defesa de Chico Xavier perante os tribunais, onde o juiz, então, determinou que esses direitos autorais eles somente seriam válidos para Humberto de Campos enquanto encarnado. E que, no caso, como ele já havia desencarnado, então que aqueles direitos autorais não podiam mais ser dirigidos à esposa. Mas, de qualquer forma, né, para evitar futuros problemas, esse espírito de Humberto de Campos, ele então, os demais livros, as demais obras que ele encaminhou via a mediunidade de Chico Xavier, ele passou a utilizar então esse pseudônimo de Irmão X. E esse caso, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, se encontra numa outra obra, também editada pela FEB, chamada A Psicografia ante os Tribunais, né, em que há ali todo o relato do caso pelo autor Miguel Timpone. Mas então, retornando aqui ao nosso tema de hoje, é importante nós fazermos essa pergunta, né? Nós estamos nos preparando para a morte? Certamente que a grande maioria de nós não está pensando nisso. Porquanto nós temos geralmente o nosso dia a dia tão atribulado, seja com o trabalho, com os estudos, na vida cotidiana, em casa, ou até mesmo com os amigos, que nós raramente tiramos um tempo para nós outros, para fazermos uma reflexão sobre essa questão. Porquanto, já dito, mais cedo ou mais tarde, nós seremos chamados a retornarmos à nossa verdadeira vida, que não é essa vida no corpo físico. Porquanto, se ela fosse efetivamente a verdadeira existência, a verdadeira vida, nós duraríamos para todo sempre, e não é o caso. Nós temos o corpo físico, tem um início, né, tem a sua trajetória e terá um fim, por mais que uma pessoa consiga viver. Então, não, a verdadeira vida não é na matéria, porque ela se modifica, ela é passageira. Já nós, enquanto espíritos imortais, não. Fomos criados, sim, a um certo momento por Deus, mas não teremos fim jamais. Então fica a pergunta: estamos pensando nesse processo? Como é que ele vai se dar? Assim, em que situação eu vou me encontrar na continuação da existência? Porque nós continuaremos a viver. Claro, numa outra dimensão, quiçá, uma forma, certamente o será
né, menos materializada, a vida de uma expressão talvez diferente. Mas estamos nos preocupando com isso, nos perguntando? É relevante porque basicamente tem a ver com aquilo que nós buscamos muito, que é a questão da felicidade. Todos nós queremos nos encontrar numa situação melhor a cada momento, seja materialmente, ou seja também numa condição interna, íntima, que tem a ver muito mais com a questão do equilíbrio psicológico, emocional, enfim, aquilo que nós denominamos de felicidade. Então, para que nós consigamos atingir essa possibilidade, né, de felicidade, nós precisamos realizar muitas vezes melhorias em nós mesmos, de comportamento, né, de como eu falo, de como eu penso, de como eu tenho agido perante os demais. Isso tudo tem a ver com essa preparação, que ela não pode ser feita do dia para a noite. Ela leva muitas vezes a encarnação inteira. E, muito possivelmente, nós necessitaremos outras encarnações para continuar esse processo. Mas vamos nos restringir a esta nossa encarnação atual e pensar exatamente isso. Estamos nos preparando para a morte? E aí vem aquela questão, né, que comentamos agora há pouco. A nossa verdadeira vida. Será ela no plano material? Como já foi comprovado, não pode ser, porquanto a matéria ela é passageira. Nós podemos viver 70, 80, 120 anos, mas, mais cedo ou mais tarde, ela se extinguirá. Já a vida em espírito, não. E para aqueles que não acreditam que o espírito comanda o corpo físico, pensemos o seguinte: uma matéria inerte, ela tem inteligência? Ela consegue determinar para que caminho quer seguir, o que quer fazer, o que quer construir, ou o que quer pensar? Nós veremos que não. Então, seja uma matéria orgânica ou inorgânica, ela não faz nada. Agora, um espírito habitando um corpo físico, aí sim. Toda aquela cadeia de moléculas, de átomos, de diversos elementos que compõem ali os órgãos, né, os tecidos, enfim, toda a estrutura biológica é comandada então por esse ser que é transcendental, né, imaterial, que, claro, tem ali o seu perispírito, que é o modelo organizador biológico, que faz a parte intermediária entre a matéria bruta, o corpo físico propriamente dito, e o espírito. Então, é esse modelo organizador biológico que é menos materializado, mas que ainda é matéria. Mas, de qualquer forma, nós temos então que a nossa verdadeira vida é a vida moral. Nós, espíritos, somos seres essencialmente morais. A prova disso está no fato das consequências do que nós fazemos. Por mais que nós venhamos a construir um prédio, por exemplo, se nós pudermos ver além da construção física, nós veremos que existe ali, por exemplo, a moral do trabalho. Então, o reflexo que ficou ali daquele trabalho, embora tenha sido físico, em realidade, acima ainda, mostrou o quê? Uma moral no sentido do trabalho, né, do progresso e muitas outras coisas. Continuando, por que nós devemos nos preocupar com relação à questão, né, do nosso desencarne? Porque sabemos que existe estados
em que nós podemos nos encontrar, tanto nessa existência atual, quanto na próxima. Em exato momento como encarnados, nos encontramos em diferentes estados. Alguns em estados deploráveis, não somente no sentido econômico, social, não é esse o caso, mas no sentido de como se encontra psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Há muitos de nós que detêm recursos financeiros, todo o tempo do mundo, até mesmo a juventude, e nem por isso se encontram num estado saudável, no sentido mental, psicológico e principalmente espiritual. Então, como é que nós vamos saber em que situação vamos nos encontrar, não somente no ambiente externo, né, material, circunscrito, em algum local, se ele é elevado ou não? Dependerá muito, justamente, então, de nós, se nós estivermos alinhados à lei de Deus, à lei do amor e da caridade. Então, e tudo aquilo que vem acompanhado delas, né? Que é o perdão, a misericórdia, a compreensão, a tolerância, enfim, tudo isso nós podemos e devemos, desde já, trabalharmos isso, até mesmo aqui no plano material. Né? E se nós não estivermos numa condição boa, o objetivo é justamente esse, de nós procurarmos, então, trabalharmos a nós mesmos, e isso requer conhecimento de si próprio, para que nós venhamos, então, identificando as dificuldades morais, procurar superá-las em nós mesmos em primeiríssimo lugar. E desde já, desde essa vida aqui como encarnados, nós já estaremos melhorando. E que no futuro, quando ocorrer esse fenômeno, né, do desencarne, que só Deus o sabe, né, Ele é o único que dá a vida e que tira a vida, né, nós não temos esse direito. Então, quando isso ocorrer naturalmente, nós já estaremos numa condição melhor no plano espiritual, porque já fizemos esse trabalho desde já aqui no plano material, né, como encarnados. Então, o que eu devo fazer para ganhar esse estado dos bem-aventurados? Né? Para aqueles que não assistiram ainda o filme do Nosso Lar, nós recomendamos. É uma película que nos dá uma boa visão do que pode ser as situações que o espírito pode encontrar, seja em planos espirituais inferiores ou superiores, como é o caso do Nosso Lar, esferas espirituais, né, onde ali habitam espíritos que vibram numa ou em outra faixa de pensamento e sentimento, né, em que em uma faixa nós temos ali nos círculos espirituais mais inferiores espíritos que passaram toda a sua encarnação, digamos, em desalinho às leis de Deus, e os que se encontram nos círculos espirituais em que o Nosso Lar se encontra, ali espíritos já melhores em termos morais, né? E que isso não se deu do dia para a noite e nem foi assim sem esforço. Esses espíritos conseguiram, né, essa condição interior devido a um esforço próprio em melhorar-se, né, de acordo com as leis de Deus, do amor e da caridade. Então, para ganhar então esse estado dos bem-aventurados, é necessário que nós venhamos a fazer a nossa reforma íntima, que é o fundamental. E o que eu devo evitar agora para não cair, né, nesse estado dos que se encontram em desgraça? Ou seja, no plano espiritual, ali nas esferas inferiores, eu não quero ir para o umbral, né, que seria o
inferno, né, denominado inferno em outras vertentes religiosas. Bom, o que eu devo fazer? A resposta já foi dita. Amor e caridade. Perdoando-se a si próprio em primeiríssimo lugar, porque é impossível perdoar o outro se nós não nos perdoarmos. Agora, esse auto-perdão não é também aquele em que nos excuse de nos transformar para melhor e também de saldar as dívidas morais contraídas perante o próximo. Ou seja, o auto-perdão é aquele que nós nos conhecemos, reconhecemos as nossas deficiências, mas que nós nos arrependemos profundamente, de verdade, né, daquilo que cometemos, e passamos, então, daquele ponto a fazer um esforço interior para que nós não venhamos a cometer novamente aquele deslize. Pode acontecer? Pode, porque nós não somos perfeitos. Mas o mais importante é, novamente, tentar novamente. Então, aplicar o auto-perdão novamente, caso ocorra, e fazer um esforço maior. E assim por diante. Até que nós venhamos a conseguir, justamente, então, nos melhorarmos naquele ponto, né, de uma forma tal que jamais cairemos novamente, né? Então, o segredo é esse. É simples assim, é procurarmos seguir o Evangelho do Cristo, aplicá-lo em nós mesmos, esquecendo o outro. Porque muitos de nós, né, procuramos, não, eu vou me melhorar então, falando para o outro o que ele tem que fazer, ou ditando, né, ou chamando a atenção do outro, que não está ali cumprindo as leis de Deus. Não, não é esse o objetivo. O primeiro deles, o mais importante, é a nossa transformação para melhor. Né? O próprio Cristo já havia nos ensinado, né, que aquele que quisesse segui-lo, né, que viesse após ele, que tomasse então a sua cruz e o seguisse. Ou seja, é um convite individual para cada um de nós. Então é necessário que nós venhamos a fazer isso de acordo, claro, com a nossa vontade, se é aquilo que nós queremos ou não. Agora, o que temos que saber é que, dependendo da nossa escolha, né, caso nós queiramos seguir as leis de Deus, interiorizando então o Evangelho em nós e nos melhorando, nós estaremos nos preparando melhor para esse momento do desencarne. Caso contrário, pela nossa vontade, não queiramos seguir as leis de Deus, muito provavelmente, né, com o nosso pensamento distonante das leis de Deus, nós vamos ter uma vida aqui no plano material equivocada. Né? E logo, consequentemente, nós, quando ocorrer o fenômeno denominado morte, nós estaremos convivendo com aqueles que também se auto-construíram o caminho e desalinham as leis de Deus. Isso é um fato. É claro que, mesmo que estejamos nessa condição no plano material, no plano espiritual, mesmo que nós queiramos, né, nos arrepender, ainda assim será possível. Mas, desde que seja novamente do fundo da nossa vontade, do nosso coração, do fundo do nosso pensamento. Certamente seremos recolhidos, auxiliados. Mas, convenhamos, né? É isso que nós queremos? Ter que passar toda uma dificuldade para cairmos em nós mesmos e procurarmos ajuda? Ou o melhor não seria fazermos esse trabalho desde já, aqui como encarnados, enquanto temos essa oportunidade? Certamente que a segunda opção é melhor, não é? Então, o que nós geralmente fazemos para nos preparar melhor
para o retorno à verdadeira vida no plano espiritual? Nós procuramos geralmente as religiões, porque elas falam de Deus, elas falam de preceitos morais que nós devemos segui-los, porque elas estão em alinho às leis de Deus, elas são melhores para nós. E muitas dessas religiões, né, a maioria delas no sentido institucional, e aqui não é uma crítica a nenhuma religião, até mesmo porque nós estamos incluindo também o espiritismo, o centro espírita, né, como uma figura de uma religião, embora, claro, a doutrina espírita em si ela não o seja, não apenas uma religião, né, ela também é filosofia e ciência, mas de qualquer forma ela está representada perante os encarnados através de instituições denominadas centros espíritas ou federações espíritas também. Agora, o que ocorre muito é que nas religiões, em termos institucionais, e que se revelam ali muitos pensamentos meramente humanos, né, muito além, muito aquém dos preceitos morais instituídos através de leis de Deus, que são atos exteriores, né? Então, por exemplo, a pessoa carregar uma cruz de um ponto A a um ponto B, que isso vá fazer com que ela se torne uma pessoa melhor. E que nós veremos que isso não necessariamente ocorre, porquanto é apenas um ato exterior. Esse mesmo encarnado, caso, por exemplo, alguém passe com o carro e jogue lama, por exemplo, nessa pessoa, carregando a cruz, pode ficar nervoso e agredir, por exemplo, a pessoa verbalmente, ou seja, demonstrando que o ato exterior em si de nada vale se o espírito não melhorar-se em termos de pensamento e, consequentemente, de sentimento. Ou seja, a pessoa que carrega a cruz ali de uma cidade A para uma cidade B, ela somente vai melhorar-se em termos morais, né, que a religião possa lhe fornecer, se ela receber o conhecimento de, olha, se teu irmão te bate na face direita, dê a face esquerda. Ou seja, perdoe, né? Perdoe quantas vezes for necessário. Então, quando aquele carro passar e a água ali sujar a pessoa, esse encarnado irá utilizar pela sua vontade aquele conhecimento. Recebi aqui um ato ruim, mas não vou devolver com outro na mesma moeda. Não. Eu vou perdoar esse irmão ou essa irmã que fez esse ato, vou orar por ela ou por ele, e aí sim, isso é que transforma efetivamente um espírito, né, que faz esse preparo para o desencarne. Assim como outros atos exteriores que são cultivados por outras vertentes religiosas, como, por exemplo, subir a escadaria de um determinado templo para cumprir uma promessa, ou passar o final do ano, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, vestido de branco e fazendo promessas de que tudo vai ser modificado. Isso tudo são atos, claro, tem o seu valor para cada um, né, porque pelo menos remonta a pessoa a buscar algo de espiritual. Porém, única e exclusivamente não transforma, porquanto aquele que sobe a escadaria pode no outro dia retornar à sua empresa e continuar ali atividades ilícitas. Assim como aqueles que passaram do dia 31 para o dia 1 de branco, naquele dia 1 mesmo, cometer atos em desalinho às leis de Deus, né, seja eles quais forem, ou até mesmo o exemplo aqui, né, das caminhadas para o Cristo ou para Deus, é um ato de fé? Sim, mas o que importa é a transformação interior
que aquela coletividade pode fazer. Porque caminhar até alguém fisicamente não melhora ninguém. Tanto é verdade que no Evangelho havia um encarnado rico, né, que vivia na época de Jesus, e que Jesus então estava passando ali com os apóstolos, e esse jovem rico, ele caminhou até Jesus, ou seja, ele saiu de um determinado lugar, um bairro ali da época, caminhou fisicamente até encontrar o Cristo em pessoa. E ali, então, encontrando Jesus, eis que o Cristo diz a ele, né? Se queres me seguir, então entregue todos os seus bens aos pobres e retorne e me siga. E aí que o jovem rico, então, olhou, né, e desanimado, porque, claro, não estava apegado ainda às posses materiais, retornou, né, foi embora, nunca mais voltou. E, então, aqui está um exemplo de que apenas caminhar fisicamente até alguém que tem um conhecimento superior ao nosso não nos faz seres melhores. O que nos faz efetivamente pessoas, né, encarnados, ou até mesmo espíritos desencarnados melhores, é o conhecimento das leis de Deus e a aplicação delas em nós mesmos. Ou seja, o esforço de, nesse caso aqui, por exemplo, de desapegarmos das questões materiais, de sermos mais caridosos, menos egoístas, menos narcisistas, procurarmos, enfim, é essa transformação íntima. Né? E que tem a ver com o treino para a morte. Né? Justamente porque nós estaremos, então, nos preparando melhor para esse momento. E a vida consequente que desse processo nos será um fato, né? Uma realidade. E aqui falamos tanto de outras religiões, mas nós temos também aqui, no Espiritismo, no Centro Espírita, algo semelhante, né? Por exemplo, aqui, como a questão do passe, em que muitos encarnados recorrem ao Centro Espírita unicamente para ali tomar o passe, que, claro, produz o seu efeito benéfico, mas que, se não, digamos, for acompanhada de uma melhoria de comportamento, esse encarnado certamente retornará ao centro espírita para tomar mais passe. Por quê? Como estava com o organismo debilitado, certamente não foi única e exclusivamente pelo uso que fez dessas energias no trabalho. Há algo ali também relacionado à questão, por exemplo, de uma obsessão, que ocorreu somente porque aquele encarnado estava pensando em desalinho às leis de Deus, ou cometendo atos também em desalinho a ela, ou falando de forma equivocada perante as leis de Deus. E aquilo tudo foi atraindo espíritos desencarnados que passam justamente a se nutrir das energias daquele encarnado. Por isso, esse cansaço efetivo. E que ele, então, vai até o centro espírita justamente procurar socorro, tomar esse passe. Mas, terminando a palestra de todo o conhecimento ali do evangelho que teve, ele, no dia posterior e, consequentemente, não coloca em prática em si mesmo. Logo, vai agir como antigamente, atraindo novamente os espíritos malfeitores, que vão lhe sugar as energias, fazendo com que ele novamente retorne ao centro espírita, necessitado de mais energia. Então, aqui apenas um exemplo, né, de que sem o conhecimento do Evangelho, que são as leis de Deus, e a aplicação delas em nós mesmos, através da nossa força de vontade, da nossa vontade efetivamente para nós, e não para o outro, para nós, né, nos melhorando, né, um pouco a cada momento, fazendo esse esforço interior, realmente não há transformação.
moral, né? Não há uma preparação nossa para um bom desencarne e, consequentemente, para a continuidade da vida no plano espiritual. E aqui vem uma mensagem de um espírito que diz o seguinte, olha, preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos mau hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Ou seja, são esses exemplos que se encontram nas figuras. Enquanto encarnados, aqueles que são consumidores de alimentos além das necessidades do corpo físico, em demasia, passam a existência inteira se alimentando de uma forma irregular, ou de má qualidade, ou até mesmo de muita quantidade, sobrecarregando muitas vezes as funções físicas, e consequentemente isso vai para o perispírito. Aqueles que são viciados em jogos eletrônicos, em bebidas alcoólicas, ou até mesmo viciados em remédios até mesmo, né? Isso tudo não é uma boa preparação para a morte, porque esse tipo de comportamento, ele não só afetará o nosso corpo físico, digamos assim, diminuindo o seu tempo de vida útil, vamos, né, colocar dessa forma, mas também gera uma consequência, como já comentamos, que ele se estende até o nosso perispírito, fazendo com que, quando há o processo então do desencarne, nós, enquanto espíritos, e o nosso perispírito estará então debilitado, fazendo com que nós tenhamos dificuldades no plano espiritual. Nos demandará um tempo para que nós venhamos a nos recompor. Certamente receberemos auxílio. No entanto, ainda assim, nos será um desafio maior. Agora, caso eu hoje, enquanto estou aqui encarnado, procurar então pensar em mim, até mesmo no sentido externo, de como é que eu vivo. Então, eu trabalho muito preocupado, por exemplo, então é algo que eu devo pensar a respeito. Ou eu sou um consumista compulsivo, gasto todos os meus recursos financeiros e aí passo a ter dificuldades. Por que eu faço isso? Então, refletir sobre essas questões, né? Se eu como demais, o porquê? E procurar soluções para essas nossas dificuldades. Porquanto, se fizermos isso, estaremos nos preparando melhor para um bom desencarne, à medida que estaremos, ao procurar ajuda, efetivamente nos melhorando, né? Porque somente a vontade de procurar ajuda já revela certamente uma melhoria. E se efetivarmos essa melhoria, melhor ainda, e, consequentemente, nos tornando mais felizes, não somente na encarnação atual, mas principalmente também após o desencarne, no plano espiritual. Porquanto nós teremos retornado à nossa verdadeira existência melhores do que quando estávamos na existência anterior. Ou até mesmo quando estávamos, né, no plano espiritual antes do encarne, da encarnação atual. Aí fica a pergunta então, né? Nós deixamos de ser quem somos apenas porque nós deixamos, por exemplo, se nós estávamos num carro, nós deixamos de ser quem somos apenas porque saímos do carro, ou porque deixamos a casa, ou porque saímos do avião? Nós veremos que não. Nós somos exatamente a mesma pessoa.
aquilo que eu penso, da forma que eu ajo, enfim, eu no sentido integral, quem eu sou, a maneira de se comportar, de falar, de gesticular, enfim. Não é porque eu simplesmente saio de um carro, ou saio de uma casa, ou de um avião, que eu deixo de ser quem eu sou. A mesma coisa ocorre quando há o processo chamado morte. Ou seja, como nós vemos na figura acima, né? O espírito, então, ali deixando o corpo físico. Nós estamos vendo ali o perispírito, que tem a mesma aparência do corpo físico, embora o espírito ele possa modular isso, mas geralmente, nos primeiros momentos ali, como o psiquismo ainda está muito pelo atavismo, né, da última encarnação, muito provavelmente vai se mantendo aquela aparência, mas claro, o espírito ele pode, de repente, transformar essa aparência, digamos, de encarnações passadas ou de outras formas, mas geralmente se dá ali dessa forma. Mas o importante aqui é sabermos o seguinte, que nós não deixamos de ser o que somos em essência, apenas porque deixamos um casulo ou não. E aí, os espíritos, então, na obra citada no início aqui do nosso estudo, né, da nossa palestra, eles dão, então, uma série de sugestões, de dicas, para que nós venhamos a nos preparar melhor para esse momento. A primeira delas diz o seguinte: diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Então, essa grande transição é justamente esse fenômeno, né, chamado morte ou desencarne. Então, ou seja, o que eles falam aqui é que nós devemos gradativamente reduzir a vontade de comer carne dos animais. Então, a questão aqui de se tornar vegetariano tem a sua importância, tem a sua relevância. Os próprios espíritos desencarnados, mais evoluídos, reconhecem isso e nos sugerem, inclusive, isso. Agora, a questão é que nós temos que pensar primeiro, o porquê. Por que eles recomendam isso? E nós veremos de forma científica o motivo. E também a questão, então, que é relevante, que é a explicação justamente do porquê isso se dá. Então, por exemplo, os animais, né, diferentemente dos vegetais, eles já, na sua estrutura, digamos, dos seus corpos, já dispõem de um sistema nervoso desenvolvido, maior do que nos vegetais. Os vegetais, eles vivem, sim, eles têm vida, mas eles não têm consciência de que vivem. Se você pegar uma planta, você perceberá que existe ali uma leve, extremamente sutil estrutura de captação de sentimentos. Então, por exemplo, se você cortar uma planta, ela não vai sentir dor. Agora, já num animal, não. A estrutura do corpo do animal é um pouco semelhante ao nosso, seres humanos, né? Ou seja, espíritos encarnados. Então, existe toda ali uma cadeia de neurônios. E o que acontece quando, né, se nós retirarmos a vida desse animal para alimentar-nos deles? Eles sentem dor. Eles têm receio de serem mortos e de sofrerem, assim como nós. E o que acontece? Toda aquela adrenalina, toda aquela substância que é liberada no momento antes dos seus desencarnes é
digamos, através dos neurônios, né, é despejado no corpo físico, ou seja, na carne propriamente dita. Todas essas substâncias ficam impregnadas na carne. E quando o ser humano ele se alimenta então dessa carne, que está basicamente toda saturada desses compostos químicos, ele vai então ingerir estes também, junto com as proteínas, com tudo aquilo que está na carne, fazendo com que ele absorva também esses elementos químicos, né? E que podem trazer ali certos malefícios. Agora, é claro que, como foi dito no início, os espíritos recomendam que nós venhamos a nos preparar para o desencarne com a redução gradativa da ingestão da proteína animal. Então, os espíritos superiores não nos pedem que nós venhamos a fazer isso do dia para a noite. Até mesmo porque, na questão 723, quando Kardec questiona, né, sobre a questão da alimentação natural, os espíritos superiores dizem o seguinte, olha, que ele, pois, tem de se alimentar, ou seja, o ser humano, né, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Ou seja, se o meu corpo físico demanda ainda essa alimentação para que eu possa viver com saúde, então esse sacrifício dos animais, né, se tem um fundamento, desde que feito com respeito, né, e com o único objetivo de justamente, então, nos proporcionar a vida. Se eu, por exemplo, desempenho uma função na sociedade em que há um consumo muito forte de energia, demandando, então, que eu me alimente, no caso da proteína animal, assim eu posso fazê-lo, segundo até mesmo os próprios espíritos aqui falam. Porquanto a minha organização demanda a necessidade da ingestão dessas proteínas. Agora, nós temos que pensar também da seguinte forma. A evolução se dá em todas as áreas, seja na matemática, na física, na química, na biologia, na música, nos esportes, mas também no ramo da nutrição. Ou seja, quantos e quantos itens presentes na natureza que fornecem os mesmos compostos de proteína que nos possa suprir a necessidade delas no nosso corpo físico já foram descobertas. Inúmeras. Há estudos também de desenvolvimento alimentar que faz com que nós tenhamos a mesma, digamos, composição de nutrientes e proteínas que existe na carne dos animais, no entanto, oriundos dos vegetais. Então, nós temos que entender também essa parte, né? Nós vivemos numa sociedade em que já houve um desenvolvimento nesse sentido nutricional muito alto e que nós podemos sim, gradativamente, ir substituindo então a ingestão de proteína animal por proteína outras que venham a justamente fazer a nos prover a alimentação saudável da mesma forma, né? Mantendo então a nossa vida e nos melhorando com relação ao nosso desencarne futuro. Porque não é somente os compostos químicos, né, que nós estaremos ingerindo com a carne animal, mas também o fato de que o nosso aparelho físico ele consome muita energia para quebrar essas moléculas, esses átomos que estão presentes na carne.
Tanto é verdade que em algumas regiões do nosso país utiliza-se muito a ingestão de um líquido quente, justamente por quê? Para auxiliar na digestão, porquanto há ali um consumo elevado da carne. Então, ou seja, nós até mesmo em termos físicos, nós reconhecemos de que para se quebrar aquela cadeia de proteína que existe na carne animal, nós precisamos de um auxílio, porque o nosso corpo físico tem uma certa dificuldade para fazê-lo. Então, novamente, né, e concluindo aqui o que os espíritos nos recomendam, é que, sim, para nos preparar melhor para o desencarne, enquanto aqui encarnados, é relevante que nós venhamos a diminuir o consumo de carne animal, respeitando a nossa necessidade. Se eu ainda necessito dela, eu devo comê-la. Porém, observando também que, havendo por parte a disponibilidade através da ciência da nutrição de outros compostos que provenham a mesma quantidade de proteína que existe na carne animal, então está aí uma solução. Nós podemos o quê? Procurar, então, substituir, né, a carne animal justamente por esses compostos. Outra sugestão que os espíritos desencarnados nos dão também é com relação ao consumo de álcool, em que eles falam o seguinte, olha, tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Então, quantos de nós que temos lá na nossa casa, né, uma espécie de um minibar, ou que nós geralmente somos iludidos por esses filmes em que a pessoa visita uma outra e ali a primeira pergunta que se faz, né, é se gostaria de tomar algo, então a pessoa serve ali um uísque ou uma cachaça, né, ou seja, enfim, uma bebida alcoólica de um determinado país, não necessariamente desses dois países, né? Então aqui está também um convite que os espíritos superiores nos falam, né, nos demonstram, da importância de nós também procurarmos reduzir até eliminar essa cultura que é um flagelo, porquanto muitos de nós começamos com aquela coisa simples, né, do beber socialmente, e aquilo vai se ampliando. Então hoje é uma bicadinha, amanhã já é um copo pequeno, e aquilo ali se torna um hábito. Agora, nós pensemos da seguinte forma, imaginemos que seja então uma colher de chá que seja, não é? De uma bebida alcoólica por uma encarnação inteira. Imaginemos o dano que isso causa ao fígado, né, ao nosso corpo físico. E isso vai passar para o perispírito, nos trazendo dificuldades, não somente no processo do desencarne, mas com relação também à nossa condição no plano espiritual, que passaremos a conviver certamente com espíritos alcoólatras, por que não? Né? Lembremos o caso do próprio espírito de André Luiz, que embora tenha sido um médico, tenha trabalhado corretamente ali, pelo menos na medida do possível dentro da sua profissão, na época, quando encarnado, cuidava da família, mas tinha esse hábito, no caso, pelo menos no filme mostra, do fumo, da bebida, e que inclusive desencarnou oriundo de um problema justamente nessa área, né, do corpo físico. Então, temos aqui esse exemplo. E aí isso se segue também com relação ao fumo, em que os espíritos dizem o seguinte, olha, tanto quanto lhe seja possível,
evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. E aqui a figura mostra exatamente muito bem isso. Aqui nós temos dois espíritos desencarnados, ali através dos seus perispíritos, né? Sedentos de poder sentir novamente a química que a nicotina traz através do cigarro e que não conseguem, claro, porque eles não estão mais encarnados. Por mais que tentem sugar ali os eflúvios, né, do cigarro que está sendo utilizado pelo encarnado ao centro, eles não conseguem, porque é uma matéria diferente da deles. Né? Então, a matéria aqui do plano material, que é mais densa, né? E a matéria do plano espiritual, que é mais rarefeita, então não tem muita compatibilidade. Então, eles não conseguem extrair com facilidade aquela mesma substância química que eles retinham em seus corpos quando estavam encarnados. E isso é um verdadeiro tormento, porque como eles se tornaram viciados naquela substância química quando estavam encarnados, e que agora não conseguem mais, então se torna um verdadeiro inferno, né? Então, novamente, para aqueles que são dependentes do fumo, os espíritos recomendam isso, que se faça um esforço de reduzir, né, de evitar os abusos do fumo. Tem gente que fuma um maço, 2 por dia. Então, assim, é procurar reduzir. Então, procurar auxílio, procurar ajuda. Existem diversos tratamentos, tanto no sentido físico, como também no sentido psicológico, espiritual. Então, procurar um profissional que possa auxiliar ali no tratamento da ansiedade, um tratamento físico também, substituir, procurar uma fonte de prazer na vida, que não seja necessariamente vinculada ao fumo. Espiritualmente também, procurar, por que não, uma casa espírita, realizar um tratamento. Tudo isso são formas com que podemos realizar o quê? Justamente esse preparativo para o desencarne, que é justamente esse trabalho diário de procurar melhorar-se. Então, Deus ele não exige de nós a melhoria do dia para a noite, porque na natureza até mesmo nada dá salto. Tudo é paulatinamente, é isso que nos é solicitado, esse esforço diário para melhorar-se. Então, se hoje eu fumo 2 maços por dia, então eu vou fazer um esforço para fumar 1 maço por dia. Quando eu conseguir me estabelecer em 1 maço por dia, eu vou fazer uma meta, de repente, de fumar apenas 5 cigarros ao dia, né? E assim sucessivamente, até que eu consiga eliminar de mim mesmo, né, essa dependência desse ato e dessa substância química, substituindo por algo melhor, que possa me trazer sim a sensação de mais conforto, de equilíbrio ou de prazer, mas com algo melhor. Né? E isso depende da nossa vontade. E com relação também às drogas mais pesadas, né? Aos narcóticos, que efetivamente, até mesmo aqui no plano material, né? Convenhamos, né? É um verdadeiro assim, filme de horror, né? As pessoas que se encontram nessa situação, né? Os encarnados que se encontram dependentes de narcóticos mais fortes, né? No plano espiritual, a situação não é diferente. Ela é até mais ampliada, porque ali haverá a falta do componente físico, o espírito ainda vai demandar aquele componente e não vai conseguir. Então, assim, é mais forte ainda do que na questão do cigarro. Fora que há a presença de obsessores, né? De espíritos assim, enfim, que realmente causam ali uma dificuldade ainda maior. Então, caso nós estejamos nessa condição, é recomendado o quê? Procurar auxílio, procurar ajuda. Nós temos diversas instituições
focadas justamente no auxílio a dependentes químicos, procurarmos auxílio psicológico, psiquiátrico, procurarmos auxílio, por que não, nas religiões também, ou seja, na medicina humana, né, na família. Então, ou seja, nós não devemos ter vergonha de procurar auxílio, né, caso estejamos nessa situação. Isso já vai nos auxiliar, então, para que, caso ocorra no futuro o nosso desencarne, nos encontremos fora justamente dessa situação, né, como nós estamos vendo na foto, e que se reflete muito, né, no plano espiritual, esse mundo distorcido, enfim, como um filme de horror mesmo, né? A questão no sexo também, né? Há muitos que são viciados justamente no ato sexual em si, né? E ali os espíritos justamente falam também da importância de nós procurarmos canalizar as nossas energias, não única e exclusivamente no que se diz, né, aqui no nosso plano material, na sociedade, como amor, e que em realidade é apenas uma das expressões dela, e muito pequena, né, e muito assim, que apenas é um ato material, mas que o amor ele é muito mais do que isso, né, infinitamente mais que um simples ato material. Mas que sim, ele tem a sua finalidade, ele tem a sua importância, claro, não se tira o mérito, né? E também não é proibitivo, jamais. A questão é não reduzir a vida, a nossa vida aqui enquanto encarnados, exclusivamente a ela. Essa é a diferença, né? Então aqui quando eles dizem lá, olha, guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa, carregando consigo o inferno rotulado de amor. Então, ou seja, aquele encarnado, né, que em nome do amor passou a sua existência toda utilizando, canalizando as suas energias exclusivamente a atos, né, ligados ao sexo no sentido de relacionamento sexual, e que se esqueceram que a vida é muito mais do que isso, né? Que o amor ele se emana de formas muito mais sutis e muito mais relevantes do que apenas um relacionamento sexual. Então, novamente, não é a questão de nós, do dia de hoje, de agora, deixarmos efetivamente de nos relacionar porque foi dito que não é bom. Não é isso. A proposta é procurar sempre o equilíbrio. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave. É não focar exclusivamente nisso, mas sim procurar dimensionar, vamos dizer assim, o ideal, né, o equilíbrio. Então, procurar vivenciar o amor de uma forma mais ampla, não deixando, claro, por que não, de se relacionar sexualmente com o parceiro ou com a parceira que ama, né, que quer bem, na medida adequada. Bom, aqui um outro também sugestão dos espíritos, que eles falam relativos àqueles que têm recursos financeiros e que até mesmo gostariam de alocar parte desses recursos para doações a causas nobres. E que eles falam o seguinte, olha, se você tem então essa condição e gostaria de fazê-lo, que o faça agora, que o faça o quanto antes. Porque acontece muitos casos em que nós, que detemos de uma certa possibilidade de recursos, não somente financeiros, mas também materiais, que possivelmente trazemos em nós, né, aquela inspiração ou aquela vontade de compartilhar essas benfeitorias com quem
não tem nada, né? Ou quem tem menos do que nós. Procurar exercer a caridade através da doação material, efetivamente falando. Mas que, porventura, nós acabamos postergando para o dia de amanhã, e aí esse dia de amanhã fazemos a mesma coisa para outro dia, para outra semana, para outro mês, para outro ano, e aí de repente chega, né, o nosso momento da morte, e todo aquele bem que nós gostaríamos de ter feito não foi feito. Ou seja, perdemos uma oportunidade de praticarmos a caridade enquanto estávamos encarnados. E até há um relato, né, em que Chico Xavier tinha um amigo, né, um conhecido, e havia dito a ele, né, olha, Chico, olha, se eu ganhar na loteria, eu prometo que eu vou aqui vir e doar aqui uma quantidade, vou ajudar todo mundo e tudo mais. E por incrível que pareça, esse homem efetivamente ganhou na loteria, porque ele apostava continuamente, né? E ele tinha esse sonho de ganhar na loteria. E também frequentava o centro espírita, né, em que Chico Xavier estava. E ali ocorreu esse caso, em que efetivamente ele ganhou. E nunca mais voltou, né? Somente depois de muito tempo, numa reunião antigamente se chamava desobsessão, mas hoje é o atendimento fraterno. Então, nessa reunião de atendimento fraterno, eis que surge aquele homem que havia ganhado na loteria, não mais como encarnado, já na condição de desencarnado. E que lamentava, né, que ele havia perdido uma oportunidade muito grande, porquanto ele havia ganhado na loteria, mas que quando soube disso, sacou lá os recursos financeiros e foi gastar esse dinheiro, enfim, em tudo que quis, e que se esqueceu da promessa que havia feito, né, de poder ajudar também as pessoas que precisavam, né, seja lá no centro espírita, também em outros lugares, e que ele perdeu uma grande oportunidade. Então, esse caso desse espírito é para nós também algo a refletir, é uma reflexão muito grande, justamente a cada um de nós que tem ali uma disponibilidade, e aqui não estamos falando de milhões, né, ou bilhões, nós não precisamos ter milhares de notas de valores financeiros para que nós venhamos a praticar a caridade. Não. Muitas vezes nós temos um pouco de recurso, mas se nós compartilharmos esse pouco com quem precisa, nós já estamos fazendo a nossa caridade. A prova disso está no fato de quando o Cristo estava no templo, e ali, naquela época, né, em que ele vivia, existia um altar em que havia um compartimento em que ali as pessoas depositavam moedas, dinheiro, né, para auxiliar justamente então nas obras de caridade. E ali Jesus observava uma senhora que havia depositado uma moeda somente naquele local. E aí que Jesus ele chama então os apóstolos e aponta aquela mulher dizendo o seguinte: aquela mulher fez a caridade, porque ela doou o máximo que ela podia, né? Então ela tinha 2 moedas e ela dividiu, né? Ou seja, ela doou uma moeda. Então ela fez o melhor que ela pôde ali. Então assim é para conosco. Então, necessariamente, às vezes não temos ali um volume, né? Uma carteira recheada, ou um grande saldo na conta bancária que pudéssemos patrocinar uma atividade de caridade, ou de distribuição de alimentos, ou de roupas, ou enfim, participarmos ali com uma contribuição para construir casas aos desabrigados. Possivelmente não tenhamos essa possibilidade, mas isso não é necessariamente importante. O relevante é, mesmo que eu tenha apenas
único valor, né? Caso aquele único valor para mim seja ainda, digamos assim, não essencial, eu posso auxiliar quem precisa, né? Ou se eu tenho 2 pães ou um pão, que eu possa reparti-lo ao meio e compartilhar com aquele que precisa. Então, a lei de Deus é interessante, como Deus é maravilhoso, né? Porque ao mesmo tempo que ele institui as suas leis, por exemplo, como a lei da caridade, ele ao mesmo tempo nos dá condições para que nós venhamos a cumpri-la. E aqui nós estendemos até mesmo aqueles que efetivamente não têm absolutamente nada em termos financeiro ou material, que são aqueles que têm ainda o pensamento. Ou até mesmo aqueles que não têm o corpo físico em plena saúde. Se encontram debilitados, por exemplo, de repente, acamados, mas que ainda têm o pensamento. E o pensamento pode ser canalizado através da oração, que é também caridade, que é também colaborar com o que se pode. Então, olha só como Deus é maravilhoso, né? Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos cumprir as leis que Ele mesmo instituiu para nós, quando criou a vida tal qual nós a conhecemos. E aí outra dica dos Espíritos que eles falam com relação a nós cuidarmos dos nossos documentos, né? Então ali, em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Então, é aquilo que o Cristo disse. Cuida da tua administração. Então, a questão dos documentos, dos registros, eles são importantes também. Eles têm a sua importância. Uma prova é a de que, por exemplo, os nossos parentes que ficarem aqui no plano material, caso ocorra o nosso desencarne, eles terão toda uma facilidade em conseguir legalizar as escrituras, os registros. Tudo foi graças a nós termos em vida, né, em tempo aqui como encarnados, ter justamente trabalhado nesse sentido. Então, os espíritos eles ampliam essa melhor preparação para o desencarne, até mesmo nesse sentido, né? No sentido da administração do mundo, como nós a conhecemos. Com relação até mesmo ao vínculo que nós temos com os nossos familiares enquanto encarnados, os amigos benfeitores nos falam que nós não devemos nos apegar demasiadamente a eles, aos nossos familiares de laços consanguíneos. Por quê? Porque menos dia ou mais dia, nós seremos, digamos assim, convidados a não mais conviver com eles aqui no plano material. Sim, certamente nós passaremos a conviver com eles no plano espiritual quando estivermos todos reunidos novamente lá. Mas teremos que passar esse tempo, digamos, de ausência de convívio para com eles. Então, se nós temos um apego excessivo a restringirmos a vida, a exigência de conviver com eles aqui no plano material, nós sofreremos muito. Também não é um bom preparo para o desencarne. Por quê? Se nós passamos uma vida de luto, de tristeza, de desânimo, porque um parente muito querido partiu antes de nós para a verdadeira pátria, para a verdadeira vida no plano espiritual, nós deixaremos de evoluir enquanto encarnados. Isso trará até mesmo uma dificuldade de encontrá-los quando ocorrer o nosso fenômeno de morte.
Porque a vibração deles, de repente, estará diferente da nossa. A condição espiritual, justamente daqueles que amamos, estará de tal forma diferente que quando nós estivermos no plano espiritual, em que, em teoria, poderíamos nos reencontrar com eles, nós não conseguiremos fazer. Nós não conseguiremos vê-los. Por quê? Porque justamente passamos uma existência de luto, de tristeza, de desânimo, de falta de justamente enxergá-los que continuam vivendo. Isso trará um prejuízo para nós mesmos, tanto na vida quanto encarnados, quanto também após o nosso desenlace. Então, os bons espíritos aqui nos recomendam isso, a não termos o apego excessivo. Caso ocorra o desencarne de alguém que nos é muito querido, claro, a saudade é normal, o choro é normal, mas que os espíritos nos recomendam que a melhor forma é nós procurarmos fazer algum bem em nome desses que já se foram. Então, que isso vai nos ajudar a compreender a sua partida, vai nos auxiliar para que a saudade não nos abata de uma forma muito intensa. Então, se eu procuro auxiliar, por exemplo, numa creche, né, com os órfãos, num trabalho voluntário, em nome daquele que se foi, aquilo traz uma benfeitoria tanto para nós, que nós passamos muitas vezes até mesmo a sentir do nosso lado justamente aquele que amamos. Porquanto ele sim estará lá, né? Ou ela estará lá conosco. E até mesmo esse espírito que nos é caro, somente essa intenção, né, de realizar esse trabalho caritativo também atinge esse que nós estimamos muito. Então, os benfeitores recomendam isso. Saudar a saudade, o choro, a tristeza, com um trabalho de caridade, de amor ao próximo, em nome daquele que já se foi antes de nós. E ali, né, os espíritos também nos recomendam o seguinte: se você possui o tesouro de uma fé religiosa, então aqui, por exemplo, ou do centro espírita, né, ou do espiritismo, ou doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, que essas três formulações basicamente dizem a mesma coisa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Ou seja, se eu então me decidir por ser espírita, que eu procure vivenciar os preceitos espíritas. Se eu me decidir ser católico, que eu procure vivenciar o conhecimento católico. Ou seja, os preceitos morais ensinados pelo catolicismo. Se eu me decidir, por exemplo, seguir os preceitos budistas, então que eu procure vivenciar esses preceitos. Ou se eu me decidir seguir o islamismo, que eu o faça não somente da boca para fora, ou que eu esteja apenas fisicamente na localidade onde se professa essa fé, mas que eu viva essa fé, né, que é o mais importante. E assim sucessivamente a todas as demais religiões, né? Porque aqui eles falam o seguinte, olha, os espíritos superiores nos alertam o seguinte: é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dela. Então aqui trazemos o exemplo, né, daquele que, digamos, se diz adepto ao espiritismo, passa toda uma existência indo ao centro espírita, mas que nunca alterou a sua forma impiedosa para com os demais. Então, ou seja, é alguém que já conhecia
o caminho, ou seja, as leis de Deus referente a substituir a impiedade justamente pela piedade, mas que não o fez. Então, esse não o fez conscientemente, o que é pior, não se preparando para a verdadeira vida no futuro, porquanto chegando lá, né, lhe será imputado pela sua própria consciência digamos assim, um peso muito grande, porque é diferente daquele que não conhecia, né, as leis de Deus, da misericórdia, por exemplo. Então, este já conhecia, mas só que propositalmente não procurava se modificar. Então, o que os Espíritos aqui nos recomendam é isso. É que, se você então se decidiu por seguir uma determinada fé, né, seja ela evangélica, seja ela hebraica, né, que você procure vivenciar, ou seja, fazer a sua reforma íntima com base nesses ensinamentos. E modifique-se para melhor, enquanto estiver encarnado. Isso vai lhe proporcionar, então, uma melhor preparação justamente para a morte e, consequentemente, para a continuidade da vida no plano espiritual. Também, os bons amigos nos falam sobre a questão que faça o bem que puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, o que é normal, né? Convenhamos, há muita gente que suporta você com muito esforço. Então aqui, ou seja, significa que nós devemos procurar viver, enquanto aqui encarnados, fazendo o melhor nos relacionamentos com as pessoas. Claro que é natural que existam espíritos que nos são antipáticos e vice-versa. Dependendo da forma de pensar, de agir, de falar e de se omitir desses espíritos, são diferentes das nossas. Mas que o que nos é pedido aqui, então, é que nós venhamos a fazer um esforço de bem conviver com esses espíritos encarnados, assim como nós, da melhor forma possível. Ou seja, procurarmos conviver pacificamente, aplicar a compreensão, aplicar a tolerância, o máximo que nós pudermos enquanto estivermos nesse convívio, né, com os encarnados. Isso é uma prova, porquanto quando nós estivermos desencarnados no plano espiritual, nós continuaremos a conviver com outros espíritos. Não será diferente. Então, se nós, desde já, nos acostumarmos na arte de tolerar o outro tal qual ele é, quando estivermos no plano espiritual e continuarmos no convívio social, nós estaremos numa boa condição, porquanto nós já teremos a experiência de como fazê-lo adquirida desde já. Então, isso revela justamente a prova do quanto isso é importante, né? O que os espíritos nos aponta. E aqui, continuando, os bons amigos falam o seguinte: trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Isso é uma realidade muito profunda, porque quando nós estamos trabalhando, nós não temos tempo para nós mesmos, de pensarmos nas nossas dificuldades, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, enfim, não. Nós estamos focados na execução da tarefa que nos foi designada. E aqui os espíritos adicionam que não somente trabalhar por simplesmente trabalhar para conseguir os recursos financeiros no final do mês. Não, mas principalmente procurar realizar esse trabalho de uma forma fiel, ou seja, com amor, com empenho, com
com dedicação, com assiduidade, ou seja, nós fazemos o nosso melhor quando estivermos trabalhando. Isso continuamente, por toda a existência, que novamente nos gerará um desencarne melhor, porquanto nós estaremos com a nossa consciência tranquila. Ou seja, trabalhei, fiz o meu melhor. Isso que é importante. Até mesmo porque, quando estivermos no plano espiritual, não foi só porque desencarnamos que nós geralmente temos aquele conceito, pessoa morreu, né, está descansando em paz. Esse descansar é uma ilusão. Até mesmo porque na verdadeira vida o trabalho continua. Existe trabalho para todos, para todas as funções. Para todo mundo tem uma atividade para cumprir. Porque imaginemos nós, se nós fôssemos para um lugar em que não tivesse nada para fazer. Para alguns, poderia assim gostar, mas por um certo tempo, né? Uma hora enjoa, uma hora, enfim, por mais assim que a pessoa não tenha o prazer pelo trabalho, mais cedo ou mais tarde, aquilo se tornará um verdadeiro inferno, né? A pessoa automaticamente procura alguma coisa para fazer. Então, o trabalho continuará no plano espiritual. Né? Então, se eu, novamente, desde já, nessa encarnação, digamos assim, estiver acostumado ao trabalho e principalmente ao melhor trabalho que eu puder fornecer, né? O melhor de mim ao meu trabalho que eu puder permitir realizar, no plano espiritual eu vou estar acostumado com isso. Então, para mim, eu não vou ter dificuldade. E nós temos que pensar também, não é? Que no plano espiritual a vida nos é amplificada de uma forma sobremaneira. Porque aqui nós temos o corpo físico de uma forma em que ele requer para repor as energias o descanso. Então, geralmente, nós trabalhamos durante o dia e temos o reparamento das energias durante a noite, em que nós não estamos, em teoria, trabalhando, pelo menos não aqui no plano material. Agora, já na nossa verdadeira existência, não. Nós passaremos trabalhando tanto durante o dia aqui dos encarnados, quanto à noite também deles. Né? Ou seja, o trabalho é ininterrupto. Então, ou seja, se eu estiver bem preparado, né, bem acostumado ao trabalho, e fazê-lo com amor, lá no plano espiritual eu não vou ter essa dificuldade em estar desempenhando esse trabalho por um período muito maior. Né? Até mesmo porque o espírito, quanto desencarnado, ele não necessita necessariamente de descanso, né? Porque não existe um corpo físico para reparar as energias. Né? O perispírito pode ser que tenha, né, dependendo do espírito, ainda uma certa demanda, né? Até mesmo psicológica, nesse sentido de reparação das energias, mas certamente que será extremamente reduzida. Então, é importante que nós pensemos nisso. E por fim, né, a grande sugestão que os benfeitores nos dão e que eles falam o seguinte, olha, quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por ora não posso lhe dizer. Então aqui os bons amigos nos falam sobre a questão daqueles que fazem perguntas, muitas perguntas, que até mesmo são desnecessárias, mas que fiquemos tranquilos. No momento certo, nos será revelado muito do que nós queremos saber, mas que o plano espiritual, por ora, não nos pode revelar. Né? E que, sim, será revelado no seu devido tempo. Então, com isso, né, fazendo esses preceitos aqui que os espíritos superiores nos colocaram, nós teremos certamente uma melhor preparação de um estado de consciência quando chegar o momento, então,
do nosso retorno à verdadeira pátria, né? Estaremos numa condição como esta, felizes. É como alguém que foi liberto de uma prisão, né? Porque o corpo físico é basicamente para o espírito é como uma prisão mesmo, né? Claro que é uma prisão que é uma pena, vamos dizer assim, né? Por abstração, que nós devemos cumpri-la. Então, jamais pensar no suicídio como essa libertação, então, do espírito, do corpo físico. Porquanto essa pena tem uma duração e que nós devemos cumpri-la aqui no corpo físico. E que somente Deus, né, quando sabe o momento adequado, nos dará, então, o nosso alvará de soltura, né, fazendo com que nós estejamos, então, na condição real, né, livres, que é em espírito, no plano espiritual, tá bom? Então, convidamos a todos a pensar nisso e gostaríamos de fazer um convite, né, a todos que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, que é o seguinte: nós irmos além das palestras, porque a palestra ela é como se fosse essa figura, né? O iceberg, que é aquela imensa pedra de gelo que se encontra nos polos da Terra, em que no topo nós conseguimos enxergar só um pedaço e que embaixo há toda uma extensão muito maior do que é possível ser visto de cima, né, do espelho d'água. Então a palestra é essa ponta do iceberg. Já a leitura, o curso e a prática, digamos assim, do conteúdo religioso, ele é muito maior. Então, que nós complementemos, né, venhamos a complementar a palestra, que no máximo a gente consegue, num tema, falar no máximo em 1 hora, né, 2 horas, mas que venhamos então a estender, a nos aprofundar naquele conteúdo através da leitura. Então, em primeiríssimo lugar, nós recomendamos as obras da codificação espírita, já que estamos numa palestra espírita, falarmos justamente para aqueles que porventura ainda não leram essas obras, que se faz fundamental, porque é a base da doutrina espírita. Somente através do estudo e da compreensão, da meditação do conteúdo dessas obras, que é possível compreender o que é efetivamente espiritismo ou não. Depois, para aqueles que porventura já terminaram o estudo da codificação, recomendamos fortemente as demais obras de Allan Kardec em primeiro lugar, porque são livros que têm ali um conteúdo que é, assim, vamos dizer, praticamente uma continuidade ou um intermeio, né, dos livros que estavam sendo lançados por ele mesmo, da codificação, e que trazem ali um esclarecimento muito grande a respeito da doutrina espírita. E para aqueles que porventura pensem que o conteúdo escrito por Kardec é de difícil compreensão, nós dizemos que não. Se nós procurarmos conhecer, né, Allan Kardec, nós identificaremos que ele foi um pedagogo, ou seja, alguém que era voltado à área do ensino. Logo, ele utilizava a palavra simples, né, linguajar simples, quando escrevia. Então, todos nós temos capacidade de compreender o que está na codificação. Todos nós, sem exceção. Até mesmo porque, se nós formos intuídos pelos nossos espíritos guias para o conhecimento do espiritismo, é porque nós já temos capacidade intelectual e moral, não somente para compreender o que ali está escrito, mas principalmente para colocar em prática. Para aqueles que porventura já sejam conhecedores ali do básico do que é a doutrina dos espíritos, nós recomendamos aprofundar o seu conhecimento através das obras ditas complementares, né? E ali, em primeiríssimo lugar, nós citamos, claro, todas as obras, todos os livros que foram escritos pela mediunidade de nosso querido médium Francisco Cândido Xavier.
São mais de 400 livros, todos eles altamente consoladores e instrutivos à luz do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Então, assim, nós temos ali todo um cabedal, né, de conhecimento que complementa justamente os conteúdos doutrinários trazidos por Allan Kardec. Depois também o curso da doutrina espírita, realizado de preferência no centro espírita. Por quê? Ali nós teremos então o contato com os professores, né? E também com os demais alunos. Então há uma oportunidade de trocas de informações, um aprofundado, né? Do conhecimento do que é, então, o Espiritismo. E a prática, que é o mais importante de todos, né? Então, é no dia a dia, com os nossos irmãos, justamente nesse preparativo, né, para o desencarne, né? Aqui enquanto encarnados. Ou seja, nós termos toda essa bagagem de conhecimento do que são as leis de Deus, à luz da doutrina espírita, pelos livros de Allan Kardec e das obras complementares, e aplicá-los, então, no convívio com os demais encarnados no dia a dia, seja na escola, na rua, enfim, em casa, em todo lugar. Até mesmo porque, se a gente fizer um comparativo, a palestra, a leitura e o curso, ele é importante, mas ele tem assim como se fosse somente a base, né? O alicerce de uma casa. Agora, o mais importante é a edificação propriamente dita, porque é ela que vai receber, né, todas as benfeitorias e o convívio das pessoas. Então, a prática, ela é como se fosse essa casa, né? E ela é muito maior e muito mais importante. Então, basicamente é isso, né? Então, se nós, aqui, quanto espíritos imortais, aqui, né, a centelha de luz, como está na codificação, e o que o próprio Jesus nos disse, né? Sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós, em essência, esse espírito imortal, que traz aí, então, como se fosse duas asas ou duas pilastras, a primeira dos conhecimentos e a outra dos sentimentos, à medida, então, que nós melhoramos através, não somente da palestra, que é essa ponta do iceberg, mas principalmente com a leitura, com o curso e com a atitude em si, né, sobre as leis divinas à luz da doutrina espírita, ao nós obtermos isso nessa encarnação, durante a encarnação, nós estaremos aplicando a nossa vontade, melhorando os nossos sentimentos e nos melhorando a cada dia mais durante a encarnação, fazendo com que as nossas atitudes, pensamentos e palavras sejam em alinho às leis de Deus, sejam mais caridosas, sejam mais amorosas. E com o passar do tempo, nós vamos então justamente nos preparando desde já para a morte, né? Que ela ocorrerá naturalmente, porque ela faz parte da vida. Ou seja, apenas essa transformação do plano material para o plano espiritual. Então, com isso, nós concluímos a palestra de hoje. Nós gostaríamos de desejar muita paz para todos. E antes de encerrarmos e nos encaminhar para a oração, nós vamos então dar alguns recados. O primeiro deles, a bibliografia utilizada, que foi certamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Também as imagens que foram captadas pela internet, todas estão sendo consideradas de uso gratuito. Caso alguma delas não o seja, por favor, nos avise através do e-mail que se encontra na tela. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário ou gramatical, algum outro equívoco, pode nos avisar também através do e-mail. E, por fim, nós gostaríamos de recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento através dos sites de vídeo na internet e que trazem ali um conteúdo, né, altamente consolador e instrutivo à luz da doutrina espírita. Claro que são encarnados, assim como nós, então, assim, embora tenham estudado mais, estão procurando praticar as leis de Deus, mas, claro, são encarnados, são espíritos encarnados, logo, consequentemente, não são perfeitos. Consequentemente, as palestras também não o são, mas isso não importa. O importante, o mais relevante,
é que fazem o seu esforço máximo nesse sentido e que se revelam muito bem falar nisso, né? Pedimos perdão caso alguém esteja aqui nos vendo ou ouvindo, algum outro palestrante que não esteja aqui sendo relacionado, é que muito provavelmente nós não o conhecemos ainda. Então, podem nos indicar lá no e-mail, faremos uma análise, né, do conteúdo, e caso esteja em alinho às leis de Deus aqui pela doutrina espírita, nós estaremos também incluindo aqui, por que não? E, finalizando então, nós convidamos a todos a estarmos reunidos em pensamento e em sentimento, para que nós possamos então fazer uma vibração por todos aqueles de nossos irmãos e irmãs que necessitem de um amparo, seja ele qual for, material ou espiritual, que recebam onde estiverem o nosso apreço, a nossa lembrança, e que, por que não, possam receber justamente esse pedido, então, e que nós queremos agradecer a Deus antecipadamente, porquanto se nós pudéssemos ver Deus, certamente Ele seria todo amor. Consequentemente, o amor tudo pode. Logo, o que nós pedimos aqui, o que nós vibramos aqui hoje, pode sim ser realizado, seja em partes ou no todo. Então, consequentemente, como algo, no mínimo, poderá ser feito, nós queremos agradecer a Deus antecipadamente por isso, né? E queremos, então, por fim, agradecer também aos espíritos benfeitores que estiveram aqui conosco nesse momento, a Jesus, né, por nos ter dado essa oportunidade, e pedir a Deus que nos possa permitir estar aqui numa próxima, para que possamos dar continuidade aos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.